Você entrou? Uhum. Por que não tá aparecendo pra mim? Talvez tenha que dar mais forte. Tô bem. Não adianta muito volume. Ele não tá falando nada. Teste de áudio antes de começar. Estão me ouvindo bem? Nossa, vem muito depois, né? Tô esperando você falar ali, amor. Eu tô ouvindo daqui. Tá dando pra ouvir bem, sim. Quer um fone pra você ouvir o papai? Beleza, ótimo. Muito bem, gente. Prazer estar aqui de novo nesse sábado. É um sábado diferente, né? Bom, aliás, todos os nossos dias têm sido diferentes. Meu nome é Orlando, para quem não me conhece. Eu sou um dos voluntários da casa e vamos estar fazendo essa palestra aqui em português agora, esse bate-papo em português. Então, antes de começarmos, eu gostaria que iniciássemos com uma oração. Então, eu gostaria de pedir para que todos se sentem bem confortáveis, sentem ou deitem, não sei como é que vocês estão, é bem relax, né, nessa coisa de watching from home, mas que fiquem confortáveis e vamos, no momento, nos conectar com a espiritualidade e todos juntos em pensamento, pedir a inspiração do plano espiritual que esteja conosco neste momento, que seja um momento de reflexão, de meditação, de conhecimento mútuo, mas também de autoconhecimento, que possamos tirar o maior proveito deste momento que teremos juntos, conversando sobre o Evangelho de Jesus Cristo e a mensagem de amor deixada por Ele. Que assim seja, graças a Deus. Então, novamente, bem-vindo a todos. Hoje nós vamos fazer alguma coisa um pouco diferente, porque nós nunca tivemos atividade, pelo menos nos 7 anos que eu estou aqui, nunca tivemos atividades no Paul Stephen aos sábados de Páscoa, porque é um sábado que muita gente viaja, é um dos maiores feriados aqui na Austrália, então nós nunca tivemos atividade. Mas esse ano, como ninguém pode viajar, está todo mundo em casa, estamos fazendo as palestras de forma virtual, então nós falamos, por que não, né? Por que não? Então vamos fazer. E aí, obviamente, decidindo o tema, qual seria o tema, o melhor tema, se não falar justamente sobre a Páscoa, né? Mas falar um pouquinho diferente sobre a Páscoa. Falar sobre a Páscoa, mas também falar sobre a visão espírita, né? A Páscoa na visão espírita. Então esse vai ser o nosso tema aqui. Para preparar a palestra de hoje, eu usei a seguinte bibliografia. Primeiro, o Novo Testamento, que eu sei que aparece espelhado aí para vocês, não sei se vocês conseguem ver. Esse é o Novo Testamento, traduzido por Haroldo Dutra. A maioria de vocês deve conhecer muito bem o Haroldo Dutra, mineirinho, um cara sensacional, um crânio, uma cabeça genial. Ele é juiz de direito em Minas Gerais, mas ele é espírita. Ele é formado em tradução do grego, na língua grega oficial. Ele é formado em hebraico também, então um cara brilhante. E é muito interessante esse Novo Testamento que ele traduziu, porque foi direto do grego para o português. Então você evita várias traduções, né, que a cada tradução você perde um pouco. Então você evita várias perdas nessa tradução, traduzindo diretamente do grego para o português. Então o Novo Testamento de Haroldo Dutra,
Uma Breve História do Cristianismo, por Jeffrey Blaney. O Jeffrey é um escritor australiano, ele escreveu Uma Breve História do Mundo, Uma Breve História da Austrália, e é um grande historiador. E, obviamente, o Livro dos Espíritos, né? Uma das obras decodificadas por Allan Kardec. Então, Páscoa, né? A Páscoa na visão espírita. Vamos falar um pouquinho, então, o que é a Páscoa, o significado da palavra Páscoa. O significado vem do grego, do hebraico, Pessah. A gente fala Pessah, mas no final tem CH, né? Então, o que é o Pessah? O Pessah significa passagem. Que passagem é essa? Foi a passagem de Moisés que libertou o povo judeu que estava escravizado no Egito. Então ele liberta, então ele faz a passagem pelo Mar Vermelho, né, e liberta o povo judeu da escravidão do Egito. E essa passagem que aconteceu há 1.300, quase 1.300 anos atrás, há 1.300 anos antes de Cristo, ou seja, 3.300 anos atrás, essa passagem até hoje é celebrada pelo judaísmo, o Pessah, né? Então vem daí, a palavra Páscoa vem daí, que significa passagem, significa mudança, quando o povo judeu mudou. E aí depois de atravessar, o povo judeu fica no deserto, e ele vagueia pelo deserto por quase 40 anos. E aí eu já peguei um primeiro gancho, porque tem muita simbologia nisso que nós vamos falar hoje sobre a Páscoa, tem muita simbologia, né? Tanto a Páscoa judaica quanto a Páscoa cristã. Mas pegando esse primeiro tópico simbólico, que é o deserto, eu achei muito interessante. Eu estava assistindo uma live do Rossandro essa semana, e foi minha mãe, inclusive minha mãe que me mandou esse link da live do Rossandro, e ele falou uma frase que me chamou muito a atenção. Ele falou o seguinte: estamos todos vivendo uma experiência de deserto. E o deserto tem aquela coisa, né? O deserto é árido, é seco, não tem água, não tem comida, não tem, né? O deserto... Então o Rossandro coloca assim: o deserto é um encontro de você com Deus. E o povo judaico tinha muito disso, né? De ir para o deserto. Jesus foi para o deserto algumas vezes para orar, para se sentir mais próximo do Pai. Paulo de Tarso foi para o deserto quando Paulo passa por toda aquela conversão, que ele tem que se reinventar, ele fica completamente perdido, porque o mundo que ele vivia desaba, né? Então Paulo tem que ir, ele decide ir para o deserto e ele passa lá 3 anos. Então o deserto tem essa coisa do encontro consigo mesmo, né? Então o Rossandro colocou muito bem, ele falou: estamos todos vivendo uma experiência de deserto, né? Que é a experiência do isolamento, do nós conosco, né? Uma introspecção, olhando para dentro de nós mesmos, a escassez de alguma forma, várias escassezes que muitos estão enfrentando, a escassez do emprego, a escassez do trabalho, eventualmente escassez de outros itens materiais que a gente está tendo que fazer o sacrifício agora. Então estamos vivendo uma experiência de deserto, e aí como será, né? É uma grande oportunidade nessa experiência de deserto, é uma grande oportunidade de nos encontrarmos, né? E de reinventarmos a forma com que nós vivemos e sairmos deste deserto bem diferente daquilo que nós entramos quando tudo isso acabar, né? Mas aí esse foi só um símbolo que eu queria comentar com vocês em relação ao deserto, voltando então para o tema Páscoa, né? Então eu falei sobre a Páscoa hebraica e eu gostaria um pouquinho de falar um pouco agora da Páscoa cristã. Então, o que aconteceu nessa Páscoa cristã? Qual é a história? Qual é o contexto dessa Páscoa cristã? Jesus começou a pregar com aproximadamente 30 anos de idade, ele pregou até os 33, quando ele pregava era principalmente na região em que ele nasceu e em que ele cresceu, na Galileia, em Cafarnaum, ele pregava muito naquela área. E aí, quando ele completou, ele vai para Jerusalém algumas vezes, os historiadores não tem exatamente, não dá para saber exatamente quantas vezes ele foi, ele nunca viveu em Jerusalém, mas ele vai para Jerusalém algumas vezes na vida, umas 3 ou 4 vezes, e neste momento, quando ele completa 33 anos, ele decide ir para Jerusalém e passar a Páscoa lá, em Jerusalém. E é muito interessante porque Jesus já vinha pregando, como eu falei, ele já vinha na vida pública por aproximadamente 3 anos, e aí, quando ele chega em Jerusalém, tem uma entrada triunfal em Jerusalém. Por quê? Porque
já ouviram, né? O povo judeu estava muito alvoroçado, né? Muito realmente querendo saber quem era esse cara, né? Porque muitos diziam que era um Messias, ou era um profeta. Ele realizava curas, ele atraía multidões com o seu discurso, que era um discurso renovado, era algo diferente. E o povo judeu sempre esperou, estava na expectativa, e inclusive está até hoje, da chegada do Messias, né? Então, será ele o Messias? Então, obviamente a história correu, chegou em Jerusalém, não tinha WhatsApp nem Facebook naquela época, mas com certeza a notícia chegou lá, a notícia desse possível profeta Messias. Então, quando Jesus chega em Jerusalém, a sociedade... Jerusalém era a grande cidade judaica, né? Tudo acontecia em Jerusalém, né? Todo o clero estava lá, todo o centro político, econômico, social do judaísmo era em Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, a comunidade toda estava nessa expectativa e recebe ele de uma forma muito triunfal. Então Jesus entra em Jerusalém e a entrada dele é triunfal, com pessoas, com todo mundo aplaudindo e também era costume naquela época colocar ramos de folhas no chão para que as pessoas passassem. E isso acontece. Então daí gerou o famoso Domingo de Ramos, né, que é celebrado até hoje em várias religiões, né? E o Domingo de Ramos é essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Segundo o calendário cristão, passou uma semana entre o Domingo de Ramos e o Domingo da Páscoa, mas os historiadores eles questionam muito isso. É bem provável que tenha passado bem mais tempo, algumas semanas pelo menos, entre a chegada dele e o Domingo de Páscoa, né? Então Jesus entra em Jerusalém e ele passa ali algum tempo. Durante esse período em Jerusalém, ele segue com as suas pregações, né? E ele recebe muita gente, ele fala com muita gente, ele fala com fariseus, fala com saduceus, conversa com muita gente do clero, porque todo mundo quer saber quem é esse cara, né? E a muita gente ele não agradou, porque essa expectativa de um Messias revolucionário que vinha libertar o povo judeu da opressão dos romanos, porque todo o Estado de Israel na época era dominado pelo Império Romano, que aliás dominava boa parte do mundo. Essa expectativa muda quando eles veem que Jesus é um homem simples, um filho de carpinteiro, que vem com uma mensagem de paz, uma mensagem de amor, que não vem com uma mensagem política revolucionária, coisa nenhuma, né? Então, cria-se aí uma tensão. Inclusive, são várias parábolas e várias passagens de Jesus que acontecem, vocês podem ver isso no Novo Testamento, durante este tempo em que ele está pregando em Jerusalém. Bom, aí chega o momento de Jesus no templo, né? O que era o templo? O templo de Jerusalém é considerado uma das maiores edificações da época antiga, né? da antiguidade. Para vocês terem uma ideia, ele tinha mais ou menos o tamanho de 5 estádios de futebol, e era o maior centro de peregrinação da humanidade na época, e todos os judeus tinham que ir num determinado momento para o templo de Jerusalém. E aí Jesus vai até o templo e encontra um comércio enorme, gente vendendo quinquilharia, cambistas, gente vendendo animais para sacrifício. Então, um verdadeiro comércio, como se fosse uma feira dentro do templo. E ele se revolta muito. Talvez tenha sido, talvez não, seguramente foi o momento de maior rigidez de Jesus, né, em que Jesus reage de uma forma até que agressiva ao tudo que está acontecendo, né? Ele expulsa esses mercadores, todos esses comerciantes todos do templo de Jerusalém, e eles dizem: isso aqui é a casa de oração do meu pai, entendeu? Isso aqui não deveria ser o que foi criado, esse comércio todo que foi criado aqui, com vendendo animais para sacrifício, vendendo bugiganga, trocando dinheiro dentro do templo, que é uma casa de oração. Então chuta a cadeira, expulsa os cambistas, literalmente, né? Isso está retratado nos 4 evangelhos, né? Essa fúria de Jesus, né? Essa revolta de Jesus.
E aí, neste momento, né, Jesus praticamente sela o seu destino, porque é um momento em que a alta sociedade judaica, o clero, os sumos sacerdotes se reúnem e falam: esse cara é problema, esse cara é problemático e nós precisamos acabar com ele. Né? Então, a partir daí, inicia-se essa perseguição em cima de Jesus. Bom, continua então essa pregação e chegou um momento de Jesus comemorar a Páscoa com seus apóstolos, né? Todos os apóstolos vieram, os 12 apóstolos vieram, com eles muitos seguidores, a família também veio com Jesus para Jerusalém, e chega o momento de celebrar a Páscoa, o Pessá, exatamente a passagem, né? Porque Jesus celebrava, Jesus era judeu, né? Então todas as celebrações judaicas ele participava, né? E aí chegou o momento de celebrar o Pessá, que é a passagem de Moisés. Então Jesus pede para organizarem uma ceia, que é a famosa ceia, né? A famosa Santa Ceia, que foi retratada por muitos pintores, né? A mais famosa é de Leonardo da Vinci, a Santa Ceia de Leonardo da Vinci. Então Jesus pede para organizar essa ceia, estão todos juntos, os apóstolos todos com ele, né? E eles fazem o que viria a ser a última ceia de Jesus. Agora, tem muitos rituais e muita simbologia nessa última ceia. Porém, tem um momento específico que me toca muito e que eu acho que vale a pena a gente estudar um pouco a simbologia. Então, Jesus parte o pão, eles jantam juntos, e num determinado momento Jesus, como se fosse um brinde, né? Faz um brinde com seus apóstolos e diz: este é o cálice, quero compartilhar com vocês este cálice, e esse é o cálice da nova aliança, né? A nova aliança. Então, o que é essa nova aliança, né? Neste momento, Jesus, já sabendo que seriam os últimos momentos dele encarnado, né? Seriam os últimos momentos num corpo material, seriam os últimos momentos de contato físico que ele teria com os apóstolos, ele sela essa aliança, ele forma essa aliança que nada mais vem a ser do que um comprometimento espiritual de Jesus com aqueles apóstolos naquele momento. Então, neste momento, é como se eles formassem um comprometimento para o sempre, que vai deixar de ser uma amizade, vai deixar de ser uma presença física e vai passar a ser um comprometimento espiritual. E ele completa, né? Ele fala: da próxima vez que bebermos juntos deste cálice, será no reino de Deus, né? Quer dizer, será em outro plano, no plano espiritual, e não mais no plano físico, no plano material que eles estavam compartilhando naquele momento ali. Então é um momento bastante significativo para o cristianismo. Os apóstolos não entendem bem o que está acontecendo, eles não sabem ainda. Jesus já veio que meio preparando o terreno, anunciando o Calvário, né? Anunciando o que aconteceria com ele, mas eles ainda não têm ideia, não têm a mesma certeza do que vai acontecer como Jesus tinha, né? Então, essa simbologia da aliança foi criada aí, termina a ceia, e Jesus passa por um momento de muita angústia. Jesus passa por um momento de muita tristeza, porque ele sabe tudo que está preparado e tudo que ele vai passar, né? Então Jesus decide sair para orar num local chamado Getsemane, que é um dos jardins que tinham não muito longe de onde ele estava. E o Getsemane, ele leva com ele Pedro, João e Tiago, ele leva 3 apóstolos com ele. E ao chegar lá, ele fala uma das frases que nós no Espiritismo usamos muito, e que é muito propícia para este momento que nós estamos passando também. Ele deixa Pedro, João e Tiago e se afasta, e antes de se afastar para orar sozinho, ele fala: fiquem aqui, orai e vigiai. E nós na época, os apóstolos não entenderam exatamente o que ele estava querendo dizer com orai e vigiai, mas existe
uma simbologia, né, uma explicação para esse orai e vigiai, que é super aplicável no nosso dia a dia, em qualquer momento que estivermos precisando e que estivermos buscando um autoconhecimento e uma transformação interior. Orai e vigiai. E muito propício para este momento em que estamos passando por provações, em que estamos passando por uma multidão de informações que nos chegam todos os dias, avassaladoras, muitas vezes apocalípticas, né? Então, nada mais propício do que estarmos centrados conosco, orar e vigiar. Vigiar para que essas outras forças não influenciem e não atrapalhem essa grande oportunidade de mudança que nós temos, essa grande oportunidade de reforma íntima que nós temos neste momento, que é orai e vigiai. Então fica essa mensagem para hoje, orai e vigiai. Então foi nesse momento que Jesus falou orai e vigiai, e ele sai para orar sozinho. Né? Quando ele sai para orar sozinho, ele está muito triste, ele está se sentindo muito angustiado, né? E aí é um dos momentos que, se não tivesse acontecido nada na Páscoa, para mim só esse momento ele é a chave de tudo. Ele explica Jesus como um todo. Jesus está orando e ele fala a seguinte frase. Ele fala: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Porém, que seja feita a sua vontade e não a minha. Então, olha, tem muito ensinamento aqui, né, nessa frase, né? Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Jesus, o espírito mais elevado, né, o espírito de nível crístico, que mais elevado que já encarnou aqui na face da Terra, o espírito que participou de toda a preparação, de toda a formação, toda a concepção planetária, neste momento, né, enquanto ele está encarnado neste corpo físico, ele se sente triste, ele se sente angustiado e ele pede: se possível, afasta de mim este cálice. Né? Então, um exemplo de humildade, um exemplo de resignação, né? E aí o mais importante de tudo, ele fala: porém que seja feita a sua vontade e não a minha, que é a aceitação, né? Ele aceita que aquele momento ele tem que passar, ele sabe que aquilo estava planejado e ele aceita que naquele momento ele tem que passar por aquilo, né? E isso é um exemplo enorme para nós hoje, porque eu tenho certeza que todos nós, em nossas orações, estamos muitas vezes falando: meu Deus, se possível, afasta de mim esse cálice que eu estou passando agora. Né? Essas dificuldades, essas provações todas, esses testes todos que nós estamos passando todos os dias neste momento de crise no planeta inteiro, né? Em todas as nações do mundo. Mas aí vem a aceitação. Por quê? Porque essa aceitação, quando Jesus fala: seja feita a sua vontade, não a minha, significa que a vontade de Deus era punir Jesus? Era que ele fosse, que acontecesse o que aconteceu? Não. Mas, e sim que existia um plano, e que o plano tinha que ser cumprido. Na verdade, o plano deste processo encarnatório de Jesus, ele tinha que ser cumprido. E é a mesma coisa conosco. Nós, em nosso planejamento espiritual, antes de encarnarmos, nós aceitamos estar aqui, neste momento, agora. Okay? Então, na mesma hora que nós estivermos falando: se possível, afasta de mim esse cálice, nós também temos que entender que nós participamos deste planejamento e que faz parte desse planejamento, do nosso processo encarnatório, e que é um convite para sairmos de todo esse sofrimento muito melhor do que entramos, né? De volta para a história do deserto, né? Então é isso. E aí Jesus volta, encontra os apóstolos dormindo. Eles não estavam orando nem vigiando, eles estavam dormindo. Mas aí ele encontra os apóstolos e logo chega... Neste momento chega Judas Iscariotes com os soldados. Eles prendem Jesus. Jesus é julgado primeiro pelo Sinédrio, primeiro pelos sacerdotes judeus.
que mandam ele para Pôncio Pilatos, que era o governador romano na época. Pôncio Pilatos não vê nada de errado e questiona, fala, por que vocês querem matar o cara? Não tem nada de errado, né? Mas os judeus já tinham feito a cabeça e estavam super revoltados, e eles queriam realmente que Jesus fosse crucificado. Eles pedem para Pilatos a crucificação de Jesus. E aí acontece tudo o que acontece, enfim, tem muita simbologia, muito sofrimento, e aí essa é uma coisa no espiritismo. A gente não vivencia muito esse sofrimento todo de Jesus, não, simplesmente porque foi sofrimento, né? Não vale a pena. Jesus a mensagem de Jesus é de amor, não é de sofrimento, né? E aí Jesus passa por todo aquele sofrimento, enfim, é crucificado. A crucificação era, na época, a morte mais humilhante possível, né? Ela era uma morte para ladrões, para bandidos. Então Jesus é crucificado era uma das mortes mais dolorosas possível, muito lenta também. Então Jesus é crucificado e morto, né? Jesus morre, o corpo físico de Jesus morre, e aí entra neste momento a principal divergência. Divergência talvez seja uma palavra muito forte, mas a principal diferença entre a Páscoa para o Espiritismo e a Páscoa para outras religiões, né? Que depois de 2 ou 3 dias, Jesus, segundo as religiões, Jesus ressuscita. E essa palavra ressurreição, ela tem várias interpretações, né? O Espiritismo não concorda e não aceita com o fato de que o mesmo corpo, aquele corpo que faleceu, né, totalmente, perdeu a vida, a matéria perdeu a vida totalmente, volte a viver. Por que o Espiritismo não concorda com isso? Porque isso é cientificamente impossível, né? E do lado espírita também nós sabemos que quando o espírito e o corpo têm os seus laços quebrados, aquele espírito e aquele corpo não voltam a se conectar, né? O espírito, sim, ele é livre, é eterno, e ele vai encarnar em outros corpos, e esse é o processo de reencarnação. Mas naquele corpo, aquele corpo em si, aquela matéria está morta. Ela não volta a viver, né? Então esse é um ponto de divergência. E aí, então, vamos tentar ver vamos ver a base do Espiritismo, o que ela diz, né, olhando no que diz o Livro dos Espíritos. Então, segundo o Livro dos Espíritos, a pergunta 1010, questão 1010, né, é uma parte chamada ressurreição da carne. A pergunta é a seguinte: o dogma da ressurreição da carne será a consagração da reencarnação ensinada pelos Espíritos? Isso é pergunta de Kardec. Ele pergunta para os Espíritos: o dogma da ressurreição da carne será a consagração da reencarnação ensinada pelos Espíritos? E os Espíritos respondem: claro, como poderia ser diferente, né? Conforme acontece com tantas outras, essas palavras, né, essa palavra ressurreição, só parecem despropositadas no entender de algumas pessoas, porque as tomam ao pé da letra. Levam por isso à incredulidade. Dá-lhes uma interpretação lógica, e os que chamais livres pensadores as admitirão sem dificuldades, precisamente pela razão de que refletem. Ou seja, é a fé raciocinada, né? É a fé raciocinada do Espiritismo. E ainda continua, Kardec ainda insiste, ele fala: assim, pelo dogma da ressurreição da carne, a própria Igreja ensina a doutrina da reencarnação? E os Espíritos dizem: sim, é evidente. A doutrina da reencarnação decorre de muitas coisas que têm passado despercebidas e que dentro em pouco se compreenderão neste sentido, né? Então, o Livro dos Espíritos deixa muito claro que essa palavra ressurreição tem várias interpretações e que na interpretação do Espiritismo ela nada mais é do que reencarnação. Ah, mas então significa que o Espiritismo não aceita que Jesus voltou? É claro que ele voltou. É claro que o Espiritismo aceita que Jesus voltou. Ele não voltou como corpo. Mas lembre-se, os apóstolos ali naquele momento estavam com medo, estavam perdidos, né? Então, Jesus volta, mas ele volta na forma de espírito, na forma de fenômenos mediúnicos, né? E ele volta, tem este contato, né? Tem essa conversa, tem esses encontros, mas em fenômenos mediúnicos, de incorporação em outros
em outros indivíduos, ou até mesmo pode ter acontecido a materialização, o fenômeno da materialização, né, que nós aprendemos no Espiritismo, onde um espírito, utilizando-se de ectoplasma de outros seres presentes, ele consegue se materializar. Então é possível que Jesus tenha se materializado. Ele volta sim, ele tem essa conversa, mas é uma volta espiritual, não é uma volta corporal. Tá? Então essa talvez seja a principal diferença, né? Então o Espiritismo, ao praticar a fé raciocinada, ele não tem essa forma ritualística, né? Esses rituais todos durante a Páscoa. Por isso que não tem nenhuma atividade diferente numa casa espírita, não tem nenhum ritual diferente, não tem nenhuma celebração diferente na Páscoa. Porém, o que não significa que o Espiritismo aprende muito com todos esses ensinamentos. A Páscoa é passagem, né, gente? Exatamente a passagem que vem desde lá de Moisés atravessando o Mar Vermelho, a Páscoa é passagem. A passagem do homem velho para o homem novo, né? Essa passagem de Jesus do plano físico para o plano espiritual, né? Essa passagem que transformadora, que transforma o homem moralmente falando, né? E também outra coisa, o Espiritismo não condena nenhuma dessas atividades, né? O Espiritismo então o Espiritismo não concorda com a ceia pascal? Ou então eu não posso comemorar a Páscoa, né, um almoço de Páscoa? Ou o coelhinho da Páscoa? Ou o ovo de Páscoa? Eu acho que pode, não tem problema nenhum. Cada um é livre para praticar aquilo que gosta, é saudável, não tem problema nenhum. O importante, né, na concepção do Espiritismo é que a mensagem seja o principal fator de uma celebração da Páscoa, né? Essa mensagem de renovação, né? De mudança de vida, né? De transformação. Então, mas o Espiritismo não condena em hipótese alguma. Simplesmente não temos a prática ritualística que outras religiões têm, né? Então é isso que eu tinha para falar sobre a Páscoa. Espero que tenha sido interessante, um pouquinho de lição de história, um pouquinho de simbologia, um pouquinho da vida de Jesus. Tem muita coisa, eu poderia ficar horas aqui, nós poderíamos ficar horas falando sobre isso, porque tem muita simbologia em tudo isso que acontece nesses dias, no final da vida de Jesus, mas não dá, né? Tive que resumir em 30 minutos, espero que vocês tenham aprendido, aproveitado. E para encerrar, eu gostaria de encerrar com uma frase de Haroldo Dutra, que ele falou numa palestra dele essa semana no YouTube, eu assisti no YouTube, e ele diz o seguinte: este é um momento para desenvolvermos e aprimorarmos a nossa espiritualidade. Sobretudo nós, espíritas, temos uma responsabilidade muito grande de intensificar em nosso interior a luz que o Espiritismo acendeu em nossa alma. Feliz Páscoa a todos. Então, eu gostaria de, neste momento, convidar a todos para fazermos uma vibração especial, uma vibração final. Quem quiser fechar os olhos, fica à vontade. Eu sempre prefiro fazer de olhos fechados. Então, façamos essa vibração, primeiramente, por todos os seres que foram impactados, que foram atingidos pelo vírus, que nesse momento estão sofrendo nos hospitais ou em casa, para que eles se recuperem, para que eles consigam enfrentar isso com calma, com paz de espírito, com paz na alma. Façamos uma vibração especial também para todos os familiares e amigos e próximos desses seres, aqueles que infelizmente perderam a vida e que desencarnaram e que passaram para o plano espiritual, para que os familiares se confortem e tenham força e coragem neste momento.
Façamos também uma vibração especial para todo o planeta, para todos nós que nessa Páscoa, grande maioria, passaremos longe de nossos familiares. Que estejamos todos juntos nessa vibração universal, pelo bem, pela transformação interior, pela elevação moral e pelo progresso espiritual de cada um de nós. E que assim seja. Tenham todos uma feliz Páscoa. Só alguns recadinhos para quem está em tratamento espiritual. Nós pedimos que continue conectado com a espiritualidade. Nós faremos agora os passos à distância. Para os que não estão e que gostariam de assistir a palestra em inglês, ela vai começar hoje às 6h15, vai começar um pouquinho mais tarde, vai começar às 6h15. O grupo de passistas irá se reunir agora virtualmente e estaremos fazendo os passos de tratamento à distância, ok? Fiquem em paz e feliz Páscoa para todo mundo. Tchau, tchau.